Pessoal, então vamos começar aqui a aula de hoje sobre agentes exógenos do relevo. A aula passada a gente viu sobre agentes endógenos. Vamos dar uma relembrada? São os agentes de dentro da Terra, então tem a ver com o movimento do manto e o movimento das placas tectônicas. É o que a gente chama de tectonismo. Então, é a formação de montanhas, as cadeias montanhosas, não é? Os movimentos das placas que causam terremotos, né? Ou abalos sísmicos. Então a gente falou bastante disso na aula passada. E essa aula, ela é muito legal porque ela é mais fácil de entender. Porque, gente, só tem um detalhe, a gente tá fora da Terra, né? A gente tá na superfície e não dentro da Terra. Então, dentro da Terra a gente tem meio que imaginar o manto, não é coisa que a gente vive isso. Agora, como a gente tá fora da Terra, a gente sente a chuva, a gente sente o vento, né? A água do rio, a água do mar. E esses são os agentes exógenos, quer dizer, externos da Terra, na superfície da Terra. Olha que linda essa imagem. Quem esculpiu esse relevo foram os agentes exógenos, não foi o homem, né? O homem é um agente exógeno também. Ele pode, claro, esculpir um relevo, cavar um túnel numa cidade. É uma ação exógena. Mas vamos então a eles. Quais são os agentes exógenos do relevo? Então a gente tem a chuva, a gente tem o vento, a gente tem a temperatura, e eles se classificam em tipos. Então a gente tem físico, químico, biológico e antrópico. Para começar com os mais fáceis, né, os agentes exógenos físicos, é a chuva, o vento, a temperatura. O químico, a gente fala que é a água. Quando a água cai no relevo e começa a alterar quimicamente a estrutura molecular dessa rocha, certo? A gente fala que teve um intemperismo químico. Peraí, Rafa, você falou intemperismo? Qual a diferença de intemperismo e erosão? Já trago aqui para vocês. Intemperismo, guarda isso, galera, é o desgaste e erosão é o transporte. Nunca mais confundam, beleza? É muito comum achar que a erosão é quem esculpe o relevo, né? Quem desgasta o relevo, e não é, é o intemperismo. A erosão é o transporte e a sedimentação. Vamos relembrar então alguns conceitos. O desgastar do relevo é o ato do vento. Quando ele raspa no relevo, ele carrega micro pedaços de sedimentos. O que são sedimentos? São pedacinhos de rocha. Pedacinhos, né? Fragmentos de rocha. Quase que invisíveis, gente. É menor que um grão de areia. A gente chama de sedimentos. Beleza? Então, quando passa o vento ou a água da chuva e desloca, né, descasca esse pedacinho da rocha, esse sedimento ele não fica parado no ar, vocês concordam, gente? Ele vai ser transportado pela própria gravidade, ele vai cair no chão. Então, ele é transportado pelo vento ou pela água da chuva e aí, ele cai no chão. Quando ele cai no chão, a gente fala que houve a sedimentação. Então, o sedimento é deslocado, intemperismo. Quando ele é transportado e cai no chão, é a erosão. Ficou claro, gente? Vocês não vão errar mais isso? A diferença entre intemperismo e erosão, tá? Intemperismo, desgaste, erosão, transporte. Fácil, não é, gente? Agora, quando a água começa a alterar quimicamente, porque a água é H2O, aí ela pega uma composição de uma rocha, por exemplo, um calcário, vai ter uma transformação química aí. Aí pode ocorrer um intemperismo químico, né? Aí é intemperismo também, não é erosão química, é intemperismo. Aí, inclusive, a gente vai ver daqui a pouco a formação de solos. O solo é essa rocha que sofreu intemperismo químico. Então, já vai guardando aí. O biológico é quando as plantas e os animais modificam esse relevo, quando a planta vai, né, a raiz vai adentrando as pedras e vão transformando as rochas, né? A gente fala no senso comum pedra, mas o certo é falar rocha. E o trópico é quando o homem, o ser humano, altera esse relevo. Quando o homem cava um túnel numa cidade, ele está fazendo intemperismo, está cavando o túnel. Quando ele tira a terra e leva para outro lugar, o homem está fazendo erosão.
micro pedacinhos que durante milhões de anos vai desgastando, vai diminuindo esse relevo. Agora, o que pode acontecer é, a gente tem uma chuva forte e pode ter sim um deslocamento de uma rocha maior, né? Aqueles deslizamentos de terra. Então a gente tem pedaços grandes, matacões que chama, pode acontecer. Mas aquele intemperismo constante, invisível, imperceptível, ele é de micro pedaços, né? Minúsculos que a gente quase não enxerga, né? Só com o passar de milhões de anos a gente percebe. Vocês já viram, gente? Quando a montanha é bem alta e bem bicuda, pontuda, ela é recente. Quando a gente tem uma serra que é mais rebaixada ou uma chapada que já perdeu o bico, quer dizer, já sofreu muito agente exógeno, já sofreu muito as ações do vento, as ações da chuva, e é claro que foi desgastando, perdeu o topo. Então, as serras, por exemplo, no Brasil, são mais rebaixadas, desgastadas, porque o Brasil predomina climas muito quentes e chuvosos, e essa chuva desgasta o relevo. Qual a diferença do intemperismo ou de uma erosão que a gente fala mecânica ou física? Às vezes nos vestibulares aparece o desgaste mecânico. Mecânico ou físico não altera a rocha, ela é apenas deslocada, ela só se move, né? Então pode aparecer a palavra mecânico ou físico, é o deslocamento. Tava parado, preso na rocha, desgastou, levou o sedimento para outro lugar. É um deslocamento físico ou mecânico. E o químico? O químico, a gente não tem um deslocamento físico, um deslocamento mecânico. A gente tem uma alteração da rocha. Essa rocha que era uma se transforma em outra, porque a água faz uma reação química ali. Deu para entender? Não é física, não é deslocamento. É uma alteração química mesmo. Então a gente tem as rochas magmáticas, que são as clássicas, formadas pelo resfriamento do magma em si, né? A gente tem os dois maiores exemplos, o basalto e o granito. Essa é o magma que endureceu, vira rocha magmática ou ígnea. Agora aqui, ó. E as rochas sedimentares? Ela já é formada quando essa rocha magmática sofre o intemperismo do vento ou da chuva, deslocou e vai compactando os sedimentos ao longo dos anos. A gente chama de sedimentação. Quando os sedimentinhos vão caindo, eles vão sedimentando. Tem um outro nome um pouquinho mais sofisticado que se chama diagênese. Diagênese ou sedimentação é a mesma coisa. Nada mais é que fragmentos de rocha de um relevo mais elevado é transportado e cai num lugar. Quando ele cai, ele vai se cimentando. Cimentação, certo? Aí a gente tem esses outros tipos, é mais específico isso, eu trouxe porque eu já vi caindo em vestibular, esses nomes, né? No caso do arenito, quando é deposição de arenito, chama clástica. O carvão chama orgânica, rocha sedimentar orgânica, porque é compactação de matéria orgânica, né? Um exemplo é o carvão. E o gesso tem a ver com a alteração química da água que vai carregando e transformando em gesso. Dica, gente, quando vocês virem listras, são rochas sedimentares. São camadas de sedimentos que foram acumulando de diferentes lugares, em diferentes épocas, formando essas listras. Se a gente pensar em origem da Terra, lembra a aula passada? Quando formou a crosta, era tudo manto, endureceu, formou a crosta. A crosta foi formada por rocha magmática. Nesse sentido, ela é a mais antiga de todas. Confere. Só que o que pode acontecer? Lembra quando já formou a crosta, já endureceu e tem o movimento das placas? Se a gente tem um encontro de placas tectônicas e tem a subducção, essa crosta mergulha no manto, ou melhor, faz a subducção no manto, ela volta a derreter e volta a ser magma. Então não quer dizer que ela é a mais antiga, ela pode ser uma magmática recente, que acabou de derreter e volta a endurecer de novo. A que sai de um vulcão é rocha magmática, porque é lava, né? É o manto, é o magma que sai, isso que a gente chama de lava quando sai do vulcão. Quando ele endurece, ela é super recente. Então, depende se acabou de sair do vulcão ou se foi formada lá antigamente, né, no período arqueano, que a gente fala no pré-cambriano, aí ela é mais antiga. Então tem que ver essas datações. Uma dica é ver os minerais que tem.
Se tiver minerais metálicos por ali, ferro, ouro, ela é hiper antiga. É uma magmática bem antiga, né? Agora, se tiver carvão, bicho morto, petróleo, né, listras, camadas, ela é mais recente. Não quer dizer que sedimentar ela não seja dura, viu, gente? Elas são duras, são resistentes. Essa foto que vocês estão vendo aqui, elas estão resistindo ao tempo, né? Então ela é bem resistente, sim. Claro que a magmática é mais, mas elas são resistentes, sim. Não é que esfarela igual um giz, assim, sabe? Forte como uma rocha. Não importa se é sedimentar, magmática ou metamórfica. Não é esfarelar assim não, viu, gente? É que a gente fala assim de o mar, o vento leva, parece, nossa, pô, se um vento leva, isso daí não é nem um pingo resistente, não é? É que assim, é milhões de anos, galera. Então, milhões de anos raspando, vai levando, mas são micro. Não é que esfarela, ela é bem resistente. Daí não é duna, né? Não é duna, é mais soltão. São sedimentos soltos. Aqui é prensado. Ó o nome, é cimentado. Cimentado isso aqui, gente. Certo? Para finalizar, a mais difícil, geralmente, que os alunos têm uma dificuldade, mas não precisa ter, porque é muito fácil. A rocha metamórfica, ela é uma rocha ou magmática, a princípio, ou sedimentar, que se alterou, que sofreu metamorfose. Metamorfose é mudança, alteração. E ela virou outra rocha. Deixa eu pegar um exemplo mais fácil. O granito é uma rocha magmática. Formou quando o magma resfriou, beleza? Vai passando os anos, vamos pensar que esse granito sofreu muita pressão, pressão atmosférica, sofreu alteração de temperatura. E milhões de anos, não esqueçam dos milhões de anos, esse granito meio que derreteu e ele vira o gneiss. Vocês conseguem perceber que os pontinhos do granito parece que tá derretido no gneiss? Só que agora gneiss não é mais granito. É um granito alterado, é um granito metamorfizado. É outra rocha. Então a gente não chama mais de rocha magmática, a gente chama de rocha metamórfica ou transformada, né? Se você trocar a palavra metamórfica por transformação, fica fácil de entender. Vamos pegar o calcário, ó. Calcário é uma rocha hipersedimentar, né? Ela é formada bem por sedimentinho compactado, cimentado. Se você põe calor ali, pressão, milhões de anos, esse calcário se altera e ele vira um mármore chiquíssimo. Meu sonho é ter uma casa forrada de mármore Carrara, né? Aquele que tem um risco no meio. Eu acho super chique. O mármore não é calcário, não é mais sedimentar. É uma rocha sedimentar que alterou. Então, não esqueçam isso, galera. A rocha metamórfica, ela pode ter sido, no passado, originalmente, tanto sedimentar quanto magmática ou outra metamórfica, como o argilito. Só que elas se transformam em outras. Amo essa aula. Hoje a gente vai conhecer o relevo brasileiro. Ele foi classificado. O relevo brasileiro, ele tem nomes. E vários geógrafos muito importantes fizeram essa classificação. E na aula de hoje, então, a gente vai conhecer as principais classificações que caem horrores nos vestibulares. Vamos lá. Primeira coisa, o que é relevo? Então, eu já comentei um pouquinho aula passada com vocês que relevo nada mais é que a forma da superfície terrestre. Olha que bacana essa imagem que eu coloquei aqui para vocês. Então, a gente tem aí cordilheira, serra, vale, planície, colina. Rafa, tudo isso é relevo? Sim, tudo isso é relevo, né? A terra não é lisinha, ela é toda irregular e essa irregularidade nós chamamos de relevo. E o Brasil? Vamos lá. Como que é o relevo do Brasil? O relevo brasileiro, ele é antigo, ele é desgastado. Tem muito planalto, só que é planalto desgastado. A gente não tem planalto bicudo, pontudo e muito alto, porque esse tipo de relevo só se encontra no encontro. A gente só observa ali no encontro de placas. Por exemplo, aqui uma montanha, né? A Cordilheira dos Andes. A gente não tem no Brasil nem montanhas, nem cordilheiras. A gente tem serras. Serras são mais baixas que as montanhas. Então, predominam os relevos baixos, desgastados. Só que são planaltos. Temos poucas planícies no Brasil.
Planície é o relevo mais baixo de todos e temos algumas depressões importantes. Então, na aula de hoje, a gente vai aprender e diferenciar o que é planalto, o que é planície e o que é depressão e os nomes delas no Brasil, tá? Pergunta: por que no Brasil tem bastante planalto desgastado, serras mais rebaixadas? Porque no Brasil chove muito e a chuva é um agente, o que, galera? Exógeno, um agente exógeno que desgasta esse relevo. No Brasil, tiveram 3 grandes geógrafos que olharam o relevo, eram geógrafos apaixonados por essas formas de relevo e eles ficaram muito incomodados porque no Brasil os relevos não tinham nome, né? Ah, aquele morro ali, enfim. Aí 3 grandes geógrafos resolveram viajar pelo Brasil, literalmente, principalmente o primeiro, né? O último, que é o Jurandir Ross, ele já não viajou tanto, ele foi espertinho. Como ele é mais moderno, ele usou imagens de satélite, vai vendo que legal, para fazer essa classificação do relevo. Mas o primeiro, que é aqui o professor Haroldo de Azevedo, lá na década de 40, ele literalmente rodou o Brasil, ele passeando, né, fazendo trabalhos de campo, e ele foi observando os relevos e fazendo a classificação, olha que louco. Depois veio o Aziz Absaber, que era aluno dele, e aprimorou a classificação do professor Haroldo. E por último, o Jurandir Ross, um excelente geógrafo também, que classificou mais ainda. O mapa dele é sofrido, gente. Para quem já lembra desse mapa, vocês vão ver. Mas vamos começar pelo fácil. Olha a classificação do professor Haroldo de Azevedo. Ele dividiu aqui o Brasil em 4 planaltos e 4 planícies. Vejam que não tinha depressão. E foi uma classificação muito simples, gente. Mas a gente tem que dar um desconto porque foi lá na década de 40, não tinha satélite, fotografia aérea, essas coisas. Era trabalho de campo no chão mesmo. O professor Haroldo, ele diferenciou os relevos de acordo com a altitude. A altitude é a distância do nível do mar. Para ele, planaltos são relevos com mais de 200 metros de altitude. Tudo que ele foi medindo com barômetro, vários instrumentos, né, de precisão assim, opa, tem mais de 200 metros de altitude do nível do mar, aqui é um planalto. Opa, tem menos de 200 metros, ele chamou de planície. Então, o único critério que ele usou foi a altitude. Beleza, gente? E aí ele classificou as planícies clássicas, né? Que é bem legal vocês guardarem, porque essas não mudam, que é a planície costeira ou a planície litorânea. É planície, é bem baixo, é no nível do mar, fácil. E a planície do Pantanal. Essa não muda nos 3 geógrafos, nas 3 classificações. A planície do Pantanal é, de fato, um relevo mais baixo, tem menos de 200 metros, porque, quem lembra a aula passada, a planície do Pantanal sofreu uma pirogênese de rebaixamento. Ela afundou, a placa tectônica ali literalmente fez isso, ó. Ó, tá vendo? Ela era reta, fez assim, ó, afundou. Esse afundamento, é o Pantanal hoje, né? Essa afundada chama epirogênese, não vai pôr afundamento no vestibular, hein, gente? É epirogênese de rebaixamento. Agora, o que vocês têm que diferenciar, gente, é o critério que cada geógrafo usou. O professor Haroldo de Azevedo, ele usou a altitude, guardaram isso? Foi a primeira, foi simples. Vamos dificultar a vida, desculpa, gente, não fui eu que inventei a geografia, tá? Eu só sou uma ferramenta de transmissão para vocês. Quando vem o aluno do professor Haroldo, o professor Aziz Absaber, um grande geógrafo lá da USP, né, professor titular da USP, já na década de 60, vê que é mais recente? Olha como aumentou a classificação. Ele já aumenta o número de planaltos e o número de planície ele diminui, só que ele faz um estudo mais aprofundado e ele muda o critério. Além da altitude, ele observou uma coisa no relevo. Ele observou que os planaltos eram relevos que perdiam sedimento mais do que recebiam. E aí ele deu o nome de planalto não só pela altitude, mas pelo perder ou ganhar sedimento. No planalto predomina a erosão, quer dizer, a saída de sedimento.
E na planície predomina a chegada de sedimento. Além da altitude, ele observou isso. Opa, tem mais sedimento chegando, então isso é planície. Se tem mais sedimento saindo pela chuva, pelo vento, pelos agentes exógenos, é planalto. Ele levou em conta, a gente fala de processo geomorfológico predominante. É o saldo de saída ou chegada de sedimentos. E aí ele viu que tinha muito mais planaltos com outros nomes. Então, Planalto das Guianas, Planalto Central, Planalto Nordestino. Vejam que as planícies continuam, ó. Planícies e terras costeiras, planície do Pantanal continua, né? E aí ele vê aí uma planície amazônica, que na terceira classificação a gente vai ver que não é uma planície, é uma depressão. Já vou explicar o que é depressão. Não esqueçam que ele era aluno do Haroldo, né? Então ele usou os estudos do professor Haroldo e aprofundou com o lance dos sedimentos. Gente, posso mostrar uma gracinha para vocês? Trouxe para entender aqui na aula de hoje um relevo. É claro que é desculpa só para a professora comer o bolinho depois, tá? Mas eu acho que assim vocês vão entender, ó. Vamos supor que isso é um planalto e aqui é uma planície, tá vendo? Vamos fingir que minha mão é o vento. O vento vai passando, ele vai desgastando. Ó os farelinhos caindo, ó. Deixa eu aproximar pra vocês verem. Tá vendo os farelinhos caindo? É a ação exógena do vento. Se o vento vai raspando, vocês concordam que esse sedimento vai cair aqui? Ou seja, o lugar que mais perde sedimentos, ó, a água da chuva, o vento, é chamado de planalto, porque tá perdendo sedimento. Agora, esse lugar aqui embaixo, vocês concordam que ele vai receber os farelozinhos, ó? Vai receber, ou seja, são planícies. A planície recebe mais sedimento e o planalto mais perde sedimento. Professora, pode bater o vento e um sedimento subir e cair lá em cima do planalto? Claro que pode, gente, é a natureza. Mas vocês concordam que o que sai é mais do que o que chega por causa da lei da gravidade? Né? Então fica aí o exemplo, ó, bem didático para vocês entenderem. Desgastou, ó o movimento mecânico, ó, cai. Então, planalto e planície tem a ver com a chegada de sedimento ou a saída de sedimento. Agora eu vou fazer vocês sofrerem um pouco. Chegamos à última classificação. Não assustem! Olha o tanto de formas de relevo. Sim, gente, são 28 compartimentos ou tipos de relevo, né, que o professor Jurandir Ross classificou. Não precisam se assustar, que não são cobrados no vestibular todos esses nomes, né, para você decorar. Isso é loucura. Nem o próprio professor Jurandir, ele acreditava nisso. Ele falava que o mapa dele tinha que ser de consulta, tá? Então, se aparecer no seu vestibular, vai ter aí a legenda. Mas vamos entender um pouquinho esse mapa? Vamos destrinchar. O professor Jurandir, ele foi além do professor Absaber. Além do planalto, além da planície, ele descobriu que tem um relevo meio termo, a depressão. Ele continuou com os estudos do Absaber. Planalto predomina a saída. Planície predomina a chegada de sedimento. E a depressão, professora? A depressão recebe sedimento, só que ela não é uma planície, porque ela também perde. Ela é uma área, gente, gigantesca, mais baixa que o redor. Então ela é rodeada por planaltos. Beleza. Esses planaltos vão perder sedimento para depressão. Só que não vai parar ali. Se parasse ali, a depressão seria planície, certo? Só que esses sedimentos, eles continuam descendo pela gravidade até a planície. Então, se recebe e perde sedimento, pois não é que ele viu que chamava depressão, galera? Então, depressão predomina ainda a saída, mas também recebe. E aí ele classifica, ó, que o Brasil tem um monte de depressão. Então, tem a depressão da Amazônia, ocidental, oriental, tem vários nomes. Depressão periférica paulista, no interior aqui de São Paulo, né? São depressões. Vou repetir, recebe sedimentos, mas também perde. O único relevo que só recebe, é o mais baixo de todos, é a planície. Mais um adendo, pessoal. Não é depressão absoluta, tá? Antes que vocês me perguntem.
A depressão absoluta é a mais baixa de todas, eu concordo. Ela é abaixo do nível do mar, mas não tem no Brasil. Existe lá na Jordânia, onde tem o Mar Morto, na Holanda, que são Países Baixos, fica também altitude negativa. Só esses lugares. Quando a gente fala em relevo brasileiro, a gente fala de depressão relativa, não absoluta. Ela é mais baixa que o relevo ao redor. Ela não é a mais baixa de todos. O relevo mais baixo de todos é a planície, meu povo. Então, a depressão, ela vai receber o sedimento, caiu aqui. Por que ela não é a planície? Que ela não é o lugar mais baixo de todos. Esse sedimento com rio, com chuva, ele ainda vai descer na planície. Então, a depressão, ela recebe e perde. A planície só recebe. E o Planalto só perde. Outra coisa, só para finalizar então a aula de hoje, é que o professor Jurandir Ross, ele percebeu a estrutura geológica também do Planalto, da planície e da depressão. E ele percebeu que tem planalto formado antigamente pelo endurecimento do magma, né? São os planaltos cristalinos. E tem planalto formado por sedimento que caiu. São os planaltos sedimentares. Hoje os dois são planaltos, os dois predominam a erosão. Só que a formação deles foi diferente, vocês entendem, gente? Um formou antigamente quando o magma endureceu, que são as serras do Brasil, são assim, são planaltos cristalinos. E outro foi formado pela compactação de sedimentos ao longo de muitos anos e virou um planaltão. E aí, hoje eles sofrem desgaste, mas ele tem formação diferente. Ele é um planalto sedimentar, são as chapadas, por exemplo. Complicou esse professor Jurandir, né? Por isso que o cara é crânio. Eu sugiro fortemente, galera, que você saiba o relevo do vestibular que você vai prestar. Por exemplo, quem vai prestar Unicamp, FUVEST, Unesp, você tem que saber o nomão desses 7, que são os planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste. Jurandir Ross era bom para dar nome também. Planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste. Rafa, vou prestar um vestibular do Sul. Tem que saber os nomes desses relevos do Sul. É melhor, porque vai que, né, não vem uma legenda aí. Mas, no geral, vem. Quando você olha o Haroldo de Azevedo, olha que bonitinha essa legenda, né? Não podia ser assim até hoje? Planalto das Guianas, planície costeira. Agora não, como chama o nosso planalto aqui de São Paulo? Planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste. Deu uma dificultada, né, gente? Então é isso, galera. Essa foi a aula sobre relevo brasileiro. Espero que vocês tenham gostado, tenham conhecido um pouco os nomes dos nossos relevos, a história da classificação, né? Começou lá bem mais simples e hoje ela é tão complexa. Vale a pena dar uma olhada com mais carinho nesse último mapa aí do professor Jurandir Ross, a classificação atual de todos os relevos do Brasil, que é formado por planaltos, planícies e muitas depressões. Certo, galera? Então, obrigada pela aula de hoje, um beijão e até a aula que vem.